paz do Senhor, mais frente, seja bem-vindo a mais uma videoaula, meu givônico. Fique à vontade, pegue o seu caderno, pega a sua Bíblia, pega toda a sua anotação para nós sentarmos aqui e aprender mais uma vez com a presença do Espírito Santo, revelando a nós aqui dentro do assunto da Cristologia, a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Hoje temos aqui a videoaula de 82, mereceu um glória a Deus e um like aí, que estamos chegando a quase 100 videoaula, amém? E hoje temos o tema dessa aula 82, mais de 500 vozes testificam, ele ressuscitou. Se é a sua primeira vez nesse canal, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para acompanhar todo esse nosso raciocínio e toda essa revelação do Espírito Santo dentro da Escritura. Irmãos, nenhuma notícia é tão poderosa, meus irmãos, e nem mensagem tão transformadora como esta: Cristo ressuscitou. A ressurreição não é um mito e nem uma metáfora espiritual, mas é um fato histórico na nossa vida real, testemunhado por olhos humanos, confirmado pela Escritura e sustentado pelo nosso próprio Deus. O pecado foi vencido, a morte ela foi derrotada e o reino de Deus inaugurado com poder na demonstração da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Desde aquele dia, toda pregação, todo evangelho, toda esperança cristã, ela repousa sobre esta certeza. Qual, pastor? Cristo ressuscitou, e porque ele vive, nós também viveremos juntamente com ele. Cristo apareceu em lugares diferentes, a pessoas diferentes, em situações diferentes, e todas convergem à mesma realidade, à mesma mensagem, que é: ele vive, e vive para todo sempre, ele ressuscitou. Ultimamente estamos falando da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e dentro dessa ressurreição do nosso Senhor Jesus, estamos aprendendo coisas magníficas e reveladoras do Espírito Santo. Com isso eu quero ler aqui um texto base para essa videoaula, que a doutrina bíblica da ressurreição, esse texto ele é base, ele é importante, que é 1 Coríntios 15, a partir do verso 3, acompanha comigo. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, do quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, que é o irmão de Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, que é o apóstolo Paulo. A ressurreição não é apenas uma doutrina, ela é uma doutrina, mas não é apenas uma doutrina. Ela é a revelação de Deus sobre a verdade do Evangelho. Com isso, eu quero entrar aqui no primeiro tópico, o testemunho da igreja primitiva. Então, por muitos séculos, por muitas décadas, a igreja, ela tem esse testemunho firme, que ela declara esses testemunhos. Quais são eles? Logo nas primeiras décadas, após a cruz, a igreja, como corpo, já confessava unanimemente as doutrinas, tá, da ressurreição. Jesus morreu, fato histórico e público. Sua morte teve valor expiatório, cumprindo a Escritura, como lemos em 1 Coríntios 15, 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Temos uma videoaula, não lembro o número, eu esqueci de marcar o número dessa videoaula aqui, mas a morte de Cristo no plano divino de Deus, segundo a Escritura. 3, ele foi sepultado, como foi realmente posto dentro do túmulo, como lemos também em 1 Coríntios 15 e 4, que diz: e que foi sepultado segundo as Escrituras. Tá? Ao terceiro dia ele ressuscitou, o túmulo ficou vazio. Com isso eu quero indicar você a aula 80, tá? Que vai falar da ressurreição do Senhor Jesus e vai resolver um problema que ele, ali na aula 80 vamos falar ao terceiro dia, o tempo perfeito da ressurreição. Então, Jesus não ressuscitou depois do terceiro dia, ele ressuscitou no terceiro dia. Se você não assistiu essa videoaula, eu recomendo que você possa estar assistindo aí e descobrindo aí
solução do problema aí, que não é depois do terceiro dia, mas sim ao terceiro dia. Por isso que o tema, ele é o tempo perfeito da ressurreição. Também a aula 81, a aula passada, que diz, nem pedra, nem selo, nem império o impediu de ressuscitar, mostrando aí a ressurreição do nosso Senhor Jesus, tá? Quinto, tudo ocorreu conforme as profecias do Antigo Testamento, tá? Então, a igreja primitiva, a igreja de antigamente, nossos pais entendiam, segundo o Antigo Testamento, que tudo estava escrito, prescrito, né, determinado por Deus, num plano divino, que ele morreria, que ele seria sepultado, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. A aula 79 vai estar ensinando isso, o Salvador anunciado no Antigo Testamento. Sexto, ele apareceu a Pedro. Sétimo, aos 12 discípulos. Oitavo, a mais de 500 irmãos, muito ainda vivos, provas verificáveis. 9, Tiago e aos seus irmãos, o seu irmão apóstolo, não Tiago, o irmão de João, mas o irmão do próprio Senhor Jesus, tá? Esses acima que eu acabei de falar, irmãos, foram durante 40 dias que ele apareceu, tá? Ficou aparecendo a essas pessoas. Esse aparecimento que eu vou mencionar agora, que é ao Paulo, o apóstolo Paulo, foi depois da ascensão. Então, durante 40 dias ele ficou aparecendo a várias pessoas que eu acabei de mencionar. Ele foi recebido no céu, e depois de recebido no céu, depois de alguns tempos, não sabemos, a Bíblia não menciona quanto tempo foi, mas ele desceu e apareceu fisicamente, vivo, ressuscitado ao apóstolo Paulo, que foi o 10º aqui, tá? Por último, Paulo, o perseguidor transformado em testemunho também, dizendo que Cristo ressuscitou e apareceu a mim. Ou seja, a fé da igreja estava firmada em testemunhos oculares e não em fábulas ou mitos, tá? A fé cristã não nasceu de uma história inventada, mas de um encontro com o ressuscitado. Tópico 2, a natureza literal da ressurreição. Os textos não usam uma linguagem simbólica. Não há uma mitologia, uma metáfora ou espiritualização. A linguagem é histórica e verdadeira. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu, comeu com eles, foi tocado por eles. A mesma pessoa que morreu é a mesma pessoa que ressuscitou. O mesmo corpo que morreu é o mesmo corpo que ressuscitou. Não é um espírito vagando, não é pessoa vendo o espírito ou sonhando. Era ele mesmo vivo. Ele foi visto, ele foi ouvido e ele foi tocado, como em João 20, verso 27, Tomé toca ali nas suas feridas para poder acreditar. Porém, eu quero ler com vocês sobre isso. Lucas 24, a partir do verso 39, diz: Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toca em mim e veja que é verdade, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus disse: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então, além de eles tocar ao corpo do nosso Senhor Jesus, vendo que era literal, que a ressurreição era uma natureza literal, que foi literal mesmo, corpo, não espírito, além de tocar, ele sentou para comer com eles, como diz o texto aqui. Então, a igreja primitiva, ela não estava crendo em um espírito sobrevivente, não estava dando testemunho sobre um espírito vagando, mas em um Cristo vivo e um corpo glorificado, como foi o relato das testemunhas aí, e como está escrito aí, como acabamos de ler, temos João 20 e Lucas 24, tá? Com isso, quero deixar aqui a palavra-chave também para os nossos obreiros da nossa casa. Pega aí a anotação para você marcar. A palavra-chave dessa videoaula é testemunha. A palavra-chave dessa videoaula, ela é testemunha. Tópico 3, as 10 aparições de Cristo ressuscitado. Pastor, quantas aparições está registrado nos evangelhos, na Bíblia, que Jesus apareceu? Bem, eu não peguei lá a aparição de Jesus na ilha de Patmos para João revelar o evangelho, tá? Mas tirando essa, tem 10 aparições de Jesus se mostrando às pessoas com o corpo glorificado e ressuscitado. Então, temos 10 aparições, tirando de João na ilha de Patmos, tá? Então, ou seja, vamos mapear aqui os acontecimentos da ressurreição em ordem cronológica. Assim como fizemos também na aula de número 35, que nós aprendemos que quem visitou Jesus primeiro. As pessoas confundem aí
quem visitou Jesus primeiro, se foi os magos do Oriente, se foi os pastores de Belém. Então, acaba confundindo aí. Então, a aula 35, né, colocou em ordem todos esses fatos, quando Jesus nasceu, o que aconteceu, quem apareceu a ele primeiro, quem visitou ele primeiro, tá? Então, temos a videoaula também, que já fizemos isso, vamos fazer essa videoaula agora também, aqui, mostrando uma ordem cronológica, mapeando para quê? Para você entender, tá? Para que você coloque na sua mente os fatos, um atrás do outro, que ocorreu conforme Jesus foi aparecendo às pessoas. Fizemos uma cronologia também das visitas que Jesus recebeu quando nasceu, acabei de repetir aqui. Na aula também, 56, temos a trajetória de Jesus em direção à cruz. Fizemos uma cronologia dos fatos da semana da sua morte. Então, na semana da morte de Jesus, ali, de domingo até sexta-feira, os fatos que ocorreu um atrás do outro, colocamos numa cronologia, mapeamos também para você poder entender também. E isso também vamos fazer aqui nessa aula agora, porém da sua ressurreição. Fizemos do seu nascimento, fizemos da sua morte, nessa semana da sua morte, agora vamos fazer da sua ressurreição. Então, seguindo a ordem cronológica da ressurreição, é o seguinte: no dia da ressurreição, que foi no primeiro domingo da manhã, então, qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Foi no primeiro domingo, né? Domingo da manhã, bem de manhã, de madrugada ali, quase o sol raiando ali, tá? Porém, quem foi a primeira pessoa a que Jesus se apareceu? A Maria Madalena. Então, Jesus se apareceu a Maria Madalena, está em Marcos 16, verso 9. Também temos lá em João 20, eu gosto muito de ler também João 20, tá? Depois as mulheres, que as mulheres estavam junto com ela, tá? Segundo fato é as mulheres, Mateus 28, tá? A partir do verso 9. O terceiro, os discípulos de Emaús, que assim que ele deixa as mulheres, deixa Maria Madalena, ele vai lá para o caminho de Emaús, que os dois discípulos estão indo embora. Então ele aparece aos dois discípulos de caminho de Emaús, Lucas 24, a partir do verso 13. Ele aparece a Pedro também, tá? A Pedro, em Lucas 24, verso 34. Ele aparece aos 11, à noite, tá? Aos 11. Lucas 24, novamente, verso 36, e Marcos 16, verso 14, tá? Quando os discípulos estão trancados na sala, ele aparece no meio dos discípulos, porém, nesse momento, Tomé não estava ali, tá? Tomé, ele aparece 2 vezes aos discípulos no cenáculo, quando estão trancados numa sala, 2 vezes, então ele aparece primeira vez, presta atenção, a primeira vez que ele aparece, no primeiro domingo, ele aparece aos discípulos. Assim que os discípulos do caminho de Emaús, se você continuar uma leitura ali de Lucas 24, se continuar, você vai ver que os discípulos do caminho de Emaús voltam aonde os discípulos estão. Tá? E conforme ele vai falando que Jesus apareceu a eles ao caminho, Jesus aparece no meio deles. Então, Jesus aparece ao domingo, no primeiro domingo, tá? Por que primeiro domingo? Porque teve um outro domingo. Então, vamos lá. Jesus apareceu aos 11, sem Tomé estar presente. Quando eles relataram a Tomé, por isso que eu peço para vocês que vocês leiam o contexto. Depois vocês vão falar, pastor, você não falou, tá? Caiu aqui na prova. E eu estou falando, leia os textos, leia os contextos, leia Mateus 28, leia Lucas 24, leia Marcos 16, leia João 20, João 21 também, tá bom? Então, primeiro domingo, Jesus apareceu com a ausência de Tomé. Depois passou-se uma semana, domingo novamente, ele apareceu novamente aos discípulos, não que as pessoas estão repetindo a mesma história, são 2 aparições quando os discípulos estão trancados numa sala. Primeiro ele aparece aos discípulos com a ausência de Tomé, depois ele aparece com Tomé, conforme nós lemos, que ele falou, toca aqui, que vocês vão ver, tem alguma coisa para comer. É a segunda vez que ele aparece aos discípulos, os discípulos estão agregados, estão juntos, trancados no cenário, na sala, amém? Após o dia da ressurreição, aos 11, uma semana depois, tá? Como diz lá em João 20, 26, diz, passado 8 dias, os discípulos estavam outra vez reunidos. Se você fazer o cálculo aí, você vai ver que vai passar, mas os 8 dias, por quê? Porque os judeus contavam o dia que estava acontecendo aquilo. Então, eles contam domingo. Jesus apareceu domingo, eles vão contar ali como um dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
Tá? Então essa é a contagem dos judeus, é diferente. Você assistir a aula 80, você vai ver como que eram as contagens dos judeus e vai entender isso aí, tá bom? Então ele aparece a segunda vez aos discípulos no outro domingo. Então, por isso que eu falo primeiro domingo e segundo domingo. O primeiro aparecimento de Jesus aos discípulos, sem Tomé, ocorreu no primeiro domingo, dia da semana, ou seja, domingo da ressurreição. O segundo aparecimento de Jesus com Tomé estava presente, também aconteceu no domingo, 8 dias depois da ressurreição, ou seja, no domingo seguinte. Tá? Depois ele apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, vai para João 21, tá? Os discípulos estão pescando ali, até que Pedro pulou ao mar e começou a nadar. Depois, aos 11 e a mais de 500 irmãos, como está registrado ali em 1 Coríntios 15, versos 5 e 6, que nós lemos. Tá? A mais de 500 irmãos ele apareceu, tá? De uma única vez. Estava ali agregado, juntos, membrados ali juntos, mais de 500 irmãos ele apareceu e falou coisas do reino a eles. Ele apareceu ao seu irmão, a Tiago, tá? Não sabemos o momento que foi, mas ele apareceu, está registrado em 1 Coríntios 15, 7. E antes da ascensão no Monte das Oliveiras, para ser recebido ao céu, ele instruiu ele ficar em Jerusalém até que Dó seja revestido de poder, que está em Lucas 24, 49, verso 50 ali também, tá? Até que Dó seja recebido de poder, os anjos tomam ele e levam ele ao céu, está em Atos também 1, verso 3, até o verso 9, e leva ao céu, tá? Então esses são os aparecimentos de Jesus, tá? 10, e tem um do Paulo também aqui, também Paulo, apareceu a Paulo em Atos 9, tá? E conforme ele mesmo registra, que nós lemos também em 1 Coríntios 5, 8, e apareceu a mim depois. Então, só que o aparecimento de Paulo foi depois de Jesus ser recebido ao céu, depois da sua ascensão, tá? Ele vem e ele se aparece a Paulo. Com isso, essa é a cronologia. Tenho aqui o PDF, tá? O PDF vai estar disponível para você abaixar aí, para você entender melhor. Toda essa cronologia desses aparecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Se você está gostando também dessa videoaula, não esqueça de você deixar o seu like, para também dar um crescimento a essa escola, a esse canal, para dar uma moral para nós, que vai ajudar muito o teu like, para que o YouTube entenda e possa propagar também essa palavra a outras pessoas. Quarto tópico, as testemunhas da ressurreição. A testemunha foram o Deus Pai, que o ressuscitou, tá? O Espírito Santo, que o vivificou. Tem uns textos aqui, não vou ler para ganhar tempo, que já foi embora o tempo. Os anjos identificaram que o túmulo estava vazio, falaram para as mulheres. As mulheres, as primeiras mensageiras, quem foi a primeira pessoa a pregar sobre o que Jesus ressuscitou? Foi as mulheres falando para os discípulos, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Então foi elas, tá? Os apóstolos e os discípulos, ele apareceu a eles. Mais de 500 irmãos também foi testemunha, tá? Como está aqui escrito em Atos 5, 32. E nós somos testemunha desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Então não só os homens, mas os anjos, não só os anjos, mas o Espírito Santo, não só o Espírito Santo, mas o próprio Deus. Nos padrões judaicos daquela época, bastava apenas 2 ou 3 testemunhas para o testemunho ser válido. Ou seja, se houvesse qualquer erro ou exagero, seria impossível manter essa confissão enquanto as testemunhas oculares ainda estavam vivas. Ou seja, se fosse mentira que Jesus não ressuscitou, que o corpo de Jesus realmente fosse roubado, alguém ia negar essa mentira. Alguém ia negar, falar, é mentira, não é verdade, roubamos mesmo. Mas são várias aparições, a mais de 500 pessoas, e todas identificando a mesma coisa. Não, ele vive. Não, ele ressuscitou. Ele apareceu a mim. Nós vimos, nós tocamos, nós comemos, nós sentamos, e ele foi recebido ao céu. Tá? Mas, pelo contrário, se espalhou e sustentou o crescimento da igreja, propagando essa verdade. A fé da igreja estava firmada em testemunhas oculares, não em historinhas inventadas. Cristo teve mais de 500 testemunhas. O número de testemunhas é impressionante. Em qualquer tribunal da antiguidade, bastava 2 ou 3 para estabelecer a veracidade de um fato. No caso da ressurreição, mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressuscitado. Não apenas pessoas, o próprio Deus Pai e o próprio Espírito Santo testemunhando, e os anjos, como nós vimos aí mais acima. Ou seja, conclusão, os apóstolos não pregaram uma ideia religiosa, mas uma pessoa viva com quem andaram, comeram, tocaram
depois da cruz e depois da ressurreição. Mais de 500 testemunhas oculares confirmaram o mesmo testemunho, a mesma verdade. Ele vive, ele ressuscitou. Esse testemunho ecoa até hoje em cada coração que experimenta o poder de Cristo ressurreto. Esta é a prova suprema da verdade do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou em glória e reina para sempre à direita do nosso Deus Pai. A fé cristã não nasceu de uma lembrança, mas de um encontro com o ressuscitado, o nosso Senhor. A cruz explica o amor de Deus e a ressurreição revela o poder dele. Se você estudar a cruz, você vai ser constrangido com a mensagem da cruz, porque a cruz, ela revela o amor e a entrega de Deus, porque Deus amou muito a maneira que entregou o teu Filho unigênito para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, se você estudar a ressurreição do Senhor Jesus, você vai deparar com o poder dele saindo do túmulo, o poder dele rompendo as paredes, rompendo tudo, nada o segurou, nem a morte, nem o inferno, e ele foi recebido ao céu em poder e em glória. Então, revela o poder de Deus, a ressurreição, e a cruz revela o amor dele. Mais de 500 vozes ecoam até hoje, dizendo, ele vive, ele ressuscitou para todo sempre, em nome, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar o teu like para dar um engajamento aqui em nossa Escola de Profeta e um crescimento a esse canal. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever nesse canal para estar acompanhando mais outras videoaulas do assunto dentro da cristologia, ao qual estamos abordando aqui a ressurreição do nosso Senhor. Então, eu quero esperar você para a próxima videoaula. Eu quero despedir você na paz, na graça, no amor e no abraço do Espírito Santo. Tchau e até a próxima.